Combinou tudo. Agora quem sabe quem começa. Falei com o Flávio Fabinho que talvez não pudesse vir, né? Que estava com uma reunião marcada. Estava torcendo para até meu irmão ver, gente. Para ter reunião, mas não teve, rapaz. Desmarcaram a reunião. Aí eu falei assim, então deixa eu começar. Que esse a gente não combinou nada. Agora que a gente está. Agora. Não, então deixa eu começar, que eu sou mais velho, né? Eu já passo logo um panorama de como era a igreja de quando eu era criança, não tem muito tempo, né? E assim, como nós estamos vivendo hoje, por exemplo, só dou essa introduçãozinha, a gente vai passar, deixamos Mentuza no meio, porque ele que vai estar dando diretrizes aí, o homem é fera. Então, antes da gente começar, queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou então colocassem ali, no livro de Apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler só o versículo 16 e o versículo 17. A gente vai entrar primeiro falando sobre um pouquinho o arrebatamento da igreja, que são 2 adventos, não é? Muitas pessoas não sabem que Jesus, ele já veio, né, para nos salvar como homem, e a próxima vinda dele vai ser para buscar a sua igreja. Então depois ele voltará com a sua igreja, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, para reinar, e vai ter todo aquele advento do anticristo, quando quem já viu o filme Deixados para Trás, né, a gente viu lá, já pegou, já depois do arrebatamento da igreja, já estava num período ali tenso, né, que eu espero como igreja, nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui, coisinha antes aqui, né, não passar por esse tempo, né, e para isso a gente precisa estar vigiando. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 16 e 17, capítulo 4, versículos 16 e 17, por favor, me corrijam, minhas filhas que sempre corrigem, pai, aquilo, que eu vou atropelar as palavras, né? Mas qualquer coisa que eu atropelar, por favor, se meus filhos não estiverem aí, vocês me corrijam. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Eu quero que vocês repitam comigo: nós. Diga: nós. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui Paulo está falando sobre o arrebatamento, né? Eu quis que vocês enfatizassem comigo, nós, porque para Paulo, Jesus viria buscar a sua igreja naquela época. Ele vivia como se Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu, disse que viria buscar o seu povo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Depois virei e os levarei comigo. Isso aí está escrito lá em João, capítulo 14. Então, apóstolo Paulo, ele esperava que o arrebatamento fosse acontecer naquela época. Arrebatamento, ela vem da palavra latina, que quer dizer raptus, né, do raptado, né, e do grego, que é arrebatado, harpazo. É muito bom para a gente, eu gosto de procurar a palavra, a origem da palavra, para saber, né, raptus, né, a gente conhece a palavra raptado, então o que quer dizer raptus, né? Arrebatado com força, é o que vai acontecer com a igreja, né? De repente, num abrir e fechar de olhos, como
né? Nós seremos arrebatados no momento, em um piscar e abrir de olhos. E por que eu pedi o Flávio e o Metusael para eu começar a falar? Queridos, eu sou de um tempo onde a igreja se preocupava muito com o arrebatamento. Existiam muitas pregações com relação ao arrebatamento. A igreja vivia como Paulo vivia, crendo que o arrebatamento aconteceria naquele tempo, naquela época. E eu não vou entrar nesse assunto agora, porque acredito que um pouquinho para frente a gente vai poder estar falando. E a igreja hoje vive um momento, quando eu digo a igreja, não falo igreja ceifa, viu, queridos? Eu digo a igreja, né, universal, a Universal Assembleia dos Santos, que está lá no livro de Hebreus. Eu digo esta igreja, ela está tipo que dormindo. E ontem nós estávamos na célula e a nossa irmã, na semana passada, a Darla trouxe uma palavra falando sobre arrebatamento, e ontem, mais uma vez, estava falando sobre arrebatamento. E eu estava falando que eu fico feliz aqui da nossa igreja, né? Porque a nossa igreja ainda tem essa preocupação de estar preparando o seu povo para este dia que vai acontecer. E este dia, queridos, está muito próximo. Nós vamos ver aqui algumas coisas, né? E que assim, a gente precisa estar atentos, né? Porque esse raptus, este arrebatamento, está muito próximo de acontecer. Estejamos atentos a isso, né? Quando nós saímos dali, né, do cinema, nesse filme, conversando alguma coisinha ali fora, o Fabinho até falou, né, seria legal a gente estar trazendo esta palavra, mas ele assim, nem deixou de estudar, né? Para quem está aí dando aula e tal, está assim com a cabecinha boa, né? Mas a gente que já está com as clãs mais branquinhas e já paramos um pouquinho, a gente tem que pegar e lembrar, estudar, né? Mas então assim, eu queria só deixar essa introdução com vocês. Estejam atentos, porque em breve nós seremos raptados em glória. Amém, graças a paz. Não muito diferente dele, né, pela idade, eu também assisti Deixados para Trás, mas é naquela versão bem antiga. Então, para mim foi até uma surpresa, porque há poucos dias nós estávamos sentados aqui num seminário e batemos um papo sobre isso, e eu citei aquele filme, que é bem antigo. E diante disso, eu já gostaria de deixar para você o seguinte: se vocês quiserem, depois pergunte ao Metusael aí, que ele tem essa facilidade de enviar para vocês, as aulas do seminário de teologia. E essa aula, uma delas fala sobre escatologia e duas sobre Daniel e também sobre Apocalipse. É claro que com professores diferentes que vão trazer para a gente assim uma abertura de um leque de estudos, de conhecimento que realmente serão bem aproveitáveis para todos nós. E quando nós falamos, eu até pedi aquela imagem, alguém vai colocar ali, né? Para que colocasse uma imagem, só para a gente ter uma ideia. Eu acredito que aí, se puder deixar na tela, fico grato. Para vocês que estão aqui de frente, né? Então, da sua esquerda para a sua direita, é que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A igreja, essa igreja universal que o pastor Wilson fala, que não é o povo de Israel, ela não recebeu uma promessa territorial como aquele povo. Mas nós recebemos uma promessa diferente, e diante dessa promessa nós hoje olhamos para o alto, à espera dessa promessa. E você pode ver à sua esquerda que tem logo lá no cantinho da tela uma cruz, né? E dali nós iniciaremos esse processo de conversa sobre arrebatamento até a vinda de Cristo. E eu acredito que será para nós um momento muito bom de crescimento. Boa noite, pessoal. Quem no decorrer aqui, né, da explanação tiver qualquer dúvida, é só levantar a mão, né, porque hoje é dia disso. E a gente até fez de propósito colocar ali arrebatamento versus segunda vinda de Cristo. Por quê? Nós cremos que são duas coisas distintas. Quando a gente fala de volta de Jesus, é uma coisa. Quando a gente fala de arrebatamento, é outra coisa. E se a gente for pegar três linhas, que são as principais linhas
teológicas a respeito do arrebatamento, existe a primeira linha, que é a pré-tribulacionista. O que é a linha pré-tribulacionista? É a linha que acredita que a igreja ela é tirada da terra antes da tribulação. Existe a segunda linha, que é a linha meso-tribulacionista, meso de meio, que acredita que a igreja ela é tirada na metade da tribulação. Então a igreja passa aqui 3 anos e meio na tribulação. Nessa linha, a gente veria o anticristo surgir. Um líder político, um líder religioso. A gente veria o terceiro templo de Jerusalém ser reconstruído. A gente veria a ONU e os governos mundiais colocarem leis universais, um dinheiro universal, né? Será que é alguma coisa estranha ou familiar a vocês? Né? A gente veria o surgimento da marca da besta. São alguns exemplos. Ou seja, a gente só poderia se locomover, comprar, vender, se a gente fosse adepto desse líder mundial que é o anticristo que está por vir, se a gente fosse ser tirado no meio da tribulação. E a terceira linha é a pós-tribulacionista, que acredita que a igreja só vai ser tirada depois da grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar por todas aquelas pragas descritas no Apocalipse e descritas também no Sermão do Monte de Mateus 24 e 25. Então são 3 linhas: a pré, a igreja tirada antes; a meso, a igreja tirada no meio; e a pós. Muitos que creem, por exemplo, a gente fala de arrebatamento, para muitos é uma heresia. Quem nasceu na igreja presbiteriana, então, quem pegar um pastor presbiteriano para falar sobre isso aqui, vai falar que, não, Jesus não falou sobre isso. Isso não está, não é um acontecimento real. Por quê? Porque eles acreditam no sistema, na visão pós-tribulacionista, que Jesus ele vai vir só depois da tribulação, ou seja, vai passar pelo anticristo, vai passar pela reconstrução do templo. Então, por quê? Um dos argumentos se a igreja sempre foi perseguida, por que a igreja seria tirada então antes dessa grande perseguição? Faz sentido, assim, essa indagação? Até faz sentido. Só que para a gente entender arrebatamento, a gente precisa entender primeiro. Jesus, aqui eu vou falar uma coisa que de repente vocês não estão acostumados a ouvir. Mas o pastor Wilson citou um texto, um único texto, que Jesus fala sobre o arrebatamento, o que a gente pode inferir o arrebatamento, é exatamente João 14. Quando ele diz: eu vou, mas eu voltarei, e vos levarei, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Agora, em nenhum outro momento dos evangelhos você vai ver Jesus falar sobre arrebatamento. Você pode ler desde Mateus até Marcos, Lucas, João ali, não vai falar de arrebatamento. Mas e no Sermão do Monte, no sermão escatológico? Os discípulos estão perguntando a Jesus, e Jesus ele dá uma resposta dentro do contexto judaico. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para o público judaico daquela época, no primeiro século. No entanto, que Jesus ele vai falar: oreis para que a vossa fuga não se dê no sábado. O que tem a ver sábado com a igreja? Sábado só faz sentido para o judeu que guarda a lei, o judeu até hoje. Então, aquele sermão ali de Mateus 24 e 25, Jesus ele não está falando sobre o arrebatamento, mas Jesus ele está falando sobre a segunda vinda dele, que é quando todo o olho verá. Então, quando Jesus fala que quando ele vier todo o olho verá, a gente casa isso com aquele texto de Atos, quando Jesus sobe, os anjos aparecem e perguntam: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo, da mesma forma como ele está subindo, ele descerá. Essa é a segunda vinda. Agora, um dos argumentos também que quem defende, quem é contra o arrebatamento defende, eles defendem assim: mas os reformadores não falaram sobre o arrebatamento? Martinho Lutero não falou sobre o arrebatamento? Calvino não falou sobre o arrebatamento? Os pais apostólicos não falaram sobre o arrebatamento? A doutrina do arrebatamento sempre esteve aqui, só que ela só foi difundida a partir do século XIX. No primeiro século, eles discutiam a divindade de Cristo. Na idade da Reforma, eles discutiam se a salvação era por obra ou por fé.
Então, cada momento da história, eles foram discutindo assuntos teológicos. Então, a escatologia foi o último assunto que se começou a estudar. É por isso que na época da Reforma Protestante, você não vai ver Martinho Lutero nem Calvino falando sobre isso, porque eles deram muita ênfase à questão da salvação. Então, só para a gente ter uma introdução. Então, arrebatamento é uma questão, segunda vinda é outra questão. Jesus realmente não falou sobre arrebatamento. Agora, quem que vai falar claramente sobre o arrebatamento? Pedro não vai falar, os apóstolos não vão falar, mas agora Deus vai levantar um cara, que o cara assim, pensa num cara assim, top, em matéria de conhecimento cultural, de lei, e fora as revelações que o cara teve, né? Que ele foi até o terceiro céu. É Paulo. Paulo é que vai citar esse texto. Paulo vai ter essa revelação direta de Jesus. E se vocês puderem abrir, ou alguém puder colocar lá em 1 Coríntios 15, é o texto que o pastor Wilson também citou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Um dos sentidos também da palavra arrebatamento é arrancar da força, né? Aí no seminário eu falei que Jesus ele vai precisar arrancar a força, porque arrebatamento também é um termo tirado da agricultura. Sabe quando você vai arrancar batata? Arrancar batata doce, você vai arrancar coisa que está enraizada debaixo da terra. O que você tem que fazer para arrancar batata? Você tem que dar um salavanco. Você tem que dar um salavanco e puxar. É só para ilustrar, irmãos. Pastor, isso todo respeito aqui. Devagar por causa das dores. O arrebatamento, ele tem um salavanco e puxa. Então, o pastor vai fazer assim, vai dar um salavanco e vai puxar. Por que isso? Por que isso? Porque nós estamos presos ainda. Eu estou preso, você está preso. Nós estamos presos a muitas coisas da terra. Então, o arrebatamento, Jesus vai precisar dar um chacoalhão. Larga isso para ele que você não é daí. Então, o arrebatamento ele é um rápido, é tirado da força. E por isso que ele é tirado da força, porque é de surpresa. 15:52, projetou lá? 51, por favor. Eis que vos digo um mistério. Se você for pegar e ver a palavra que o Paulo usa quando ele escreve mistério ali, no grego, é Paulo desvendando algo que até então não tinha sido revelado. Eis que vos digo um mistério. O que é o mistério? É Paulo, a partir desse momento, revelando uma doutrina nova que nem Jesus tinha explanado e que nem os apóstolos tinham explanado. E aí o que ele diz? Nem todos dormirão. Esse contexto aqui é ele falando da ressurreição. É Paulo defendendo a tese de que a nossa fé só faz sentido se Cristo ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã. Nós somos o mais infeliz de todos os homens. Ele está defendendo a tese da ressurreição de Cristo, que nós também vamos ressuscitar no futuro. Aí ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte, mas transformados seremos todos. E o que é esse transformar? Agora o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olho. Abre e fecha o seu olho aí rapidinho, irmão. Abre e fecha o seu olho aí. Qual é o tempo disso? Já parou para pesquisar o tempo? 7 milésimos de segundo. 7 milésimos de segundo. Então, no momento, num abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta, a trombeta soará. E por que Paulo usa aqui a trombeta? Essa trombeta aqui, irmão, ela não está relacionada às 7 trombetas do Apocalipse. As trombetas no Antigo Testamento, elas tinham 3 finalidades. Lá em Números capítulo 10 a gente consegue ver para que a trombeta era tocada. A trombeta era tocada para convocar o povo para a guerra. Era um tipo de toque da trombeta. A trombeta era tocada para anunciar uma grande festa, né? Como a Páscoa, como outras festas mais judaicas. E também a trombeta era tocada para reunir a congregação para um determinado evento especial. Então, esse toque da trombeta aqui vai ser o toque de Jesus reunindo toda a sua congregação que está espalhada por toda a terra. A trombeta soará.
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, todos os que morreram em Cristo. Aqui ainda não ressuscita quem morreu de Jesus para trás. Aqui só ressuscita quem morreu de Jesus para cá. Ressuscitarão incorruptíveis. O que é esse incorruptível? Eles vão ressuscitar com o mesmo corpo que o Senhor ressuscitou. O corpo de Jesus é um protótipo, o corpo de Jesus é um modelo. O corpo de Jesus ressuscitado, aquele corpo, né? Eu falo que nós teremos superpoderes, porque nós não estaremos mais limitados à matéria. Jesus apareceu na reunião com os discípulos, a porta estava fechada. Jesus ele aparecia e sumia, né? Ou seja, o Espírito revestiu a matéria. Então agora o crente ele passará a ter um corpo espiritual como o corpo de Jesus. E nós seremos transformados. Aí novamente Paulo se inclui. Paulo ele aguardava que o arrebatamento fosse acontecer naquele tempo, por isso que ele sempre se inclui, né? Ele fala, nós que estivermos, mas coitadinho de Paulo, Paulo foi preso, ficou sozinho lá na cadeia, morreu decapitado, né? E não passou por esse evento. Então assim, só para frisar, arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. Jesus não falou sobre o arrebatamento, é Paulo que vai trazer esse mistério, ele vai revelar, vai explanar por quê. Se você ler Efésios, Colossenses, ele vai falar do mistério que esteve oculto desde os tempos antigos, que é a igreja. A igreja, ela é um mistério revelado, né? Então Deus ele tem um propósito específico para a igreja. Então, só para a gente saber se ficou alguma dúvida até aqui. Existe alguma dúvida em relação agora, a partir de agora? Por que, irmão, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter um entendimento, a base da doutrina que a gente crê, para que a gente tenha convicção na hora de defender uma ideia. Mas para isso é preciso estudar, é preciso se aprofundar, né? E foi isso que eu tenho feito ao longo de 15 anos aí. Então, arrebatamento e segunda vinda, ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? De boa? Então pode acabar. Pode acabar, você já falou tudo sem falar, acabou. Vamos encerrar aí. Quando a gente fala, né, sobre isso, né, as pessoas nos chamam de louco, né, nos chamam de fanáticos, né, porque como pode, de repente, um povo sumir do nada, né? Paulo, a gente acredita que tenha sido Paulo, outros não é afirmado que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, mas ali no capítulo 11, né, e tem essa base, tem esse fundamento que serve para a gente crer nisso, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente espera pela fé que esse evento ele vai acontecer. Eu me lembro que o pastor Sérgio Paim fez um estudo uma vez aqui, foi até o irmão dele, Marcos Paim. Eu esqueci agora a porcentagem de crentes que não creem mais no arrebatamento da igreja. Porque já foi falado há tanto tempo, isso não aconteceu, Paulo aguardava, né, isso naquele tempo e até agora não aconteceu, né? E a gente pensa, queridos, que isso tudo que tem acontecido no mundo, esse texto que eu citei, uma vez eu estava evangelizando uma pessoa e ela citou esse texto para justificar, né, os ETs. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas que morada é essa? Né? São os planetas. Então o diabo ele tem tentado tirar de todas as formas a esperança até mesmo, né, dos crentes. Como se fala na Bíblia, nós vamos falar aqui, como nos finais dos tempos, enganaria até mesmo, né, os escolhidos. Né? Então, queridos, como eu disse, o arrebatamento, como o Mentuza explicou tão bem, né, ele vai acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos. Não é interessante, né, essa esperança que a gente tem de
reencontrar com aqueles que foram à nossa frente, os cristãos, né? Fala que no momento do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro, depois nós nos encontraremos, né? Então isso, queridos, para nós é uma esperança, né? Como a palavra diz, que se a nossa fé se resume, a nossa vida se resume até só nesse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós cremos que depois do arrebatamento nós teremos uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Então essa esperança não pode faltar em nós. Essa esperança não pode faltar no crente. Você que perdeu o seu ente querido, que amava a Deus, entregou a sua vida a Deus, nesse grande momento ele será ressuscitado. E todos nós, né, nos encontraremos antes da segunda vida, né? E essa esperança não pode jamais morrer em nossos corações. Provavelmente nós ouvimos e cantamos muito, né? Povo barulhento, que saudade me vem a lembrança daqueles que partiram para o Senhor. E nós percebemos que nos dias atuais, a apostasia e diversas outras atrocidades que nós acompanhamos, elas têm aumentado. E voltando para aquela foto que estava ali em cima, você vai perceber que nós estamos hoje nessa era chamada Era da Igreja, que é até o tempo desenho lá, depois de Cristo, né, o ano Domini, nossos dias, Era da Igreja. E tem uma seta indicando para cima. Na sequência de eventos, nós vamos começar a falar um pouco relacionado ao tratamento, mais nesse sentido agora. E eu tenho aqui diversos textos. Minha Tuzael está com um livro aqui também, Maravilhosa Esperança. Esse livro tem assim uma abrangência muito boa. Eu estava fazendo a leitura, você pode observar aí, ó. Capítulo 5 desse livro, ele fala bastante sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui. E há uma sequência de eventos, diversas épocas, a igreja, os homens e mulheres esperaram, ansiaram por esse momento do arrebatamento. E nós vamos, através dessa sequência de eventos, né, logo depois falar um pouquinho sobre o que vai acontecer nessas 7 semanas, que relata também sobre Daniel, e nós vamos poder crescer e aprender um pouquinho mais desse assunto. Eu só queria pegar essa deixa aí do pastor Flávio, que ele falou, né, sobre a apostasia. O arrebatamento, né, não tem assim, vai ser no abrir e fechar de olhos, né? Mas no advento do anticristo, existem algumas coisas que a Bíblia ela menciona, né? Eu queria falar rapidamente aqui. Tem 3 aqui, mas eu vou falar só 2, porque o nosso tempo é muito corrido. Pelo menos 3 adventos deverão ocorrer antes de surgir, né, do anticristo surgir na terra. O mistério da injustiça, que já opera no mundo, né, deverá intensificar-se, e virá a apostasia. Que agora resiste deverá ser afastado. Ao Espírito Santo, né, que está na terra, e quando acontecer essas coisas ele será afastado. Mas eu queria falar sobre o mistério da injustiça, né? O que é? Aumentará até alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo de qualquer padrão ou preceitos bíblicos. Olha aqui, queridos, vê se a gente não está vivendo esse tempo aqui, ó. Aumentará até alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceitos bíblicos. Carnaval. O que nós vimos no carnaval? Né? Por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Muitos vai se esfriar, né? Ocorrerá a apostasia, que literalmente significa desvio, afastamento, abandono. Nos últimos dias, um grande número de pessoas apartar-se-á da verdade. Quem aqui não conhece ninguém
que esteve dentro da igreja e hoje, quando você olha para o seu testemunho, você pensa assim, gente, parece que essa pessoa não teve um conhecimento de Deus, apostatou da fé, né? Então, esses dois princípios, né, a injustiça e a apostasia, já é um dos adventos do anticristo, né? Tem duas dimensões dentro da apostasia, né? Dentro da igreja terá duas dimensões: a apostasia teológica, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, separação da imoralidade e a lealdade de Deus e seus padrões. A gente pode falar aqui também, muitos nós estamos falando aqui sobre a graça, né? Essa graça barata, né? Que Cristo já pagou o preço, né? Eu não preciso mais me preocupar, nem ser uma nova criatura, né? Então a gente tem ouvido muitos pregadores hoje, né? Com essa teologia, com esse cristianismo raso. Queridos, isso tudo já estava predito para o advento da vinda do anticristo, né? E a apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a moralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar essa doutrina bíblica e mesmo assim não terem nada com padrões morais de Deus. O que nós temos visto hoje com grandes líderes, né? Eles pregam, mas eles não estão muito preocupados com a moral. Tem surgido aí no YouTube, né, uma grande igreja conhecida aí internacionalmente, né, onde seus líderes, né, e quando surgiu isso no YouTube falando, eu vou até falar porque está no YouTube, a igreja do Hilson, muito conhecida, e quando a gente vê os seus líderes se envolvendo em tantas coisas, nos entristece. Eu assisti uma minissérie, até Ricardo, meu irmão, que falou comigo, como é que é o nome dela? Que fala sobre a igreja, né? Os bastidores da igreja, e aquilo ali foi até na pandemia, que a gente não tinha muita coisa para fazer, né? E eu até falei, isso aí não é para qualquer um assistir não, né? Porque fala tantas coisas dos líderes, a gente vê os líderes lá na frente, né, cantando, pregando, tal, a igreja viva, tal, e por detrás dos bastidores, aqueles líderes vivendo totalmente diferente do padrão moral que Cristo preparou para a igreja. Então a gente vê a apostasia hoje realmente entrando no meio da igreja, apostasia teológica, né? A pessoa prega. Eu participei de uma palestra com um pastor da Lagoinha, e ele falou assim: eu não gosto desse negócio de prega, mas não vive, né? Se eu não vivo, eu não prego. Né? Então, queridos, a gente tem visto muito isso nos púlpitos das igrejas, pessoas que sobem ali, pregam, aí você que conhece a vida daquela pessoa fala, mas ele está pregando, mas não vive aquilo que ele está falando. Então isso tudo, né, já está sendo preparado para o advento do anticristo, porque quando ele chegar, ele vai pregar, ele vai pegar esses crentes o quê? Fracos, aí vai ser fácil, né? Diante disso, parece que tem uma pergunta ali. Nós vamos nessa sequência de fatos, né? Eu vou passar já para o Bruno, que o Mento Israel já vai levar nessa direção. Nós estamos ali naquela faixinha amarela, então nós vamos já para quando a igreja for arrebatada, nessa vinda secreta de Jesus, o encontro com ele nos ares, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo e a tribulação. Mas antes, o Bruno tem uma pergunta ali. Então, sobre vocês esclarecerem
sobre a questão, o pastor começou a falar sobre os que dormem mortos já em Cristo, né? Porque Jesus falou assim, para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a gente vê no arrebatamento da igreja que os mortos vão ressuscitar. Esclarece para a gente, para deixar bem claro, por exemplo, quem morreu em Cristo, nesse exato momento está no pré-céu, ou a gente vai morrer, a gente já entra no templo de Deus. Como que é isso? Como é que vocês enxergam para deixar isso mais esclarecido para a gente? O Methuselah já vai começar até a explanar nesse sentido, que vai ser o momento que começa agora, que é o encontro com o Senhor nos ares. Dali então, vai começar a explanar para a gente trazer isso. Glória, dá vontade até de falar em aqui. O tema é bom. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Aquela parábola ali de Lucas 16? Jesus ele usa aquela parábola justamente para dizer para onde vai quem é salvo e para onde vai quem não é salvo, né? E ali já Lázaro ele estava sendo confortado, consolado. Lázaro estava lá de boa, né? Agora o rico que desprezava ele já estava sentindo a chama arder, e ele pedia para que Lázaro molhasse apenas a ponta do dedo para refrescar a língua dele. Então você imagina já o sofrimento ali, o tormento naquele lugar. Qual é a diferença quando Jesus ele ressuscita? Paulo ele vai dizer em Efésios 4, ali a partir do 11, quando ele fala dos dons espirituais, ele vai dizer, ele subindo, ele levou cativo o cativeiro, mas ele também desceu. O que acontece? Na ressurreição de Cristo, é como se Jesus ele levasse esse lugar, esse paraíso para debaixo do trono dele. Então, lembra que o rico conseguia ver o Lázaro? É como se tudo fosse aqui no mesmo plano, estava dividido apenas por um abismo, então eles conseguiam, né, ver um ao outro. O que acontece? Jesus, quando ele ressuscita, ele leva esse paraíso, esse lugar para aqueles que morreram em Cristo, para cima. Então hoje, se alguém morre em Cristo, sobe. E é interessante isso que Paulo ele vai dizer que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito referir. E Paulo também vai dizer em Filipenses que eu prefiro morrer, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, do que ficar. Então Paulo ele já tinha essa consciência de que ele partindo daqui, ele estaria exatamente naquele momento com Cristo. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele tem uma visão dos céus abertos, e o Filho do Homem ali em pé. Então, quando ele morre, ele entrega o espírito dele a Cristo. Então, o espírito dele também sobe. Agora, só para dar uma na cabeça de vocês, que eu gosto de filosofia, teologia e Bíblia. Um dos modelos também que é um tipo de arrebatamento é Enoque. As pessoas não prestam atenção nos detalhes, mas lá em Gênesis 5, 23, vai dizer que e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Para onde será que Enoque foi? E lá em Hebreus vai dizer que pela fé, Enoque ele foi transladado vivo aos céus para não ver a morte. Irmãos, eu pergunto para vocês, o Jardim do Éden, isso aqui é loucura filosófica, mas é porque está dentro do contexto. O Jardim do Éden era real ou fictício? Paraíso. Real. Real ou fictício? Real. Real. Quando Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim, o que ele faz lá? Coloca 2 querubins guardando. Aí depois o que acontece com o Jardim do Éden, que é chamado de paraíso? O que acontece com o Jardim do Éden? O Jardim do Éden desaparece. O Jardim do Éden ele é ocultado da terra. Ele vai para uma dimensão espiritual. Vê se faz sentido isso. Enoque, ele foi transladado, ele foi para onde? Enoque, gente, ele subiu. Enoque não tinha um corpo glorificado, não. É legal falar também do Elias, né? Isso, aí depois lá na frente Elias. Enoque e Elias são 2 personagens bíblicos que não passaram pela morte. Paulo vai dizer que carne e sangue, o corpo físico, não herdará o reino de Deus. Então existe um lugar, que é o paraíso, né? Existe que a gente não tem acesso. Paulo que viu essas coisas, não quis contar pra gente.
Depois vai ver lá na frente. Então existe um lugar, que é o paraíso, onde essas pessoas estão. E quem morre sem Jesus vai para o Hades, continua indo para o mesmo lugar, a pessoa está consciente, ela está sofrendo, então não existe esse negócio de sono da alma, a pessoa partiu sem Cristo, ela está no local já de sofrimento, aguardando o julgamento. Ainda não teve, as pessoas que morreram, ela ainda não teve a visão completa do Cristo exaltado lá na glória, lá em cima, onde Deus é adorado pelos querubins, onde tem os 24 anciãos. Então, quando a gente tem essa visão do céu lá, essas pessoas ainda não estão lá, elas estão num lugar de conforto, de consolo, mas é um paraíso, é uma antessala do céu. Por quê? Porque eles estão esperando justamente o arrebatamento, para eles virem, descerem e assumirem um corpo físico glorificado e encontrar com a gente, para eles irem encontrar com o Senhor. Aí o que acontece depois desse evento? No céu, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Aquela parte vermelha lá, tem uma barrinha em cima, está lá, paralelo. Tribunal de Cristo, galardões e bodas do Cordeiro. Então, só para... Deu para... Ficou legal? Então... Só fiquei com uma dúvida. Não, pode sair E pessoal, olha só, aproveitem, gente. Eu fiquei muito tempo sem trabalhar, né? Eu trabalhar com fala explanar a palavra. Então, assim, vocês tenham, pelo amor de Deus, vocês tenham liberdade de me encher o saco assim, de perguntar, mandar mensagem, se vocês tiverem interesse, gente, porque isso é um assunto assim, que a gente fala. Isso aí é muito complexo, aquilo que eu falei, é pela fé. Não adianta se você não tiver fé. Você não vai crer. Você faz o seguinte: se você não crê, você levanta daqui e vai embora. Porque você está perdendo seu tempo. Né? Então, é loucura isso. Lá no Monte da Transfiguração, né? Abriu-se, né, o tempo ali. Né? Quem apareceu lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Né? Então são coisas assim que nos levam a crer, né, que nós estamos realmente em um local, em um paraíso, aguardando realmente a ressurreição, porque aí o nosso corpo será glorificado. Por enquanto o nosso corpo está lá. Tem uma passagem na palavra que diz que os mares devolverão os seus mortos. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, é coisa de doido esse negócio de crente, cara. É por isso que a gente não deveria cremar. Então assim, mas e quando Metusa, vou te pegar agora pelo pé, né? Um avião pega fogo, explode nos ares e ele foi cremado ali. E aí, cara? Me sai dessa. Então assim, é complicado se não tivermos fé. Eu costumo falar que escatologia, né, eu prefiro estudando bem lento e esperando as coisas acontecerem, né, porque se você for se aprofundar demais nesse assunto, né, você tem que estar ali num estado de intimidade com Deus muito grande, porque nós não sabemos tudo. A Bíblia não revelou tudo. Está lá em Deuteronômio 29, se eu não me engano. Né? O que foi necessário para que a gente soubesse foi revelado. Não é? Mas assim, desde que não saiamos, vamos supor, o Metusael aqui, ele citou os presbiterianos que não creem nesse arrebatamento pré-tribulacionista, que é o que nós cremos. Ele falou, mas de repente, Metusa, o que nós cremos? Nós cremos no pré-tribulacionismo. Eu espero que a gente esteja certo. Eu falei para o Metusa, eu espero que a gente esteja certo. Mas os presbiterianos, e aí?
Eles não creem no pré-tribulacionismo, então eles não vão ser salvos? Serão. Porque isso são diferenças teológicas, né, que não vai prejudicar a salvação. Eles creem que a salvação é através de Jesus Cristo. E isso, ponto final. Mas aqueles que não creem que a salvação vem através de Jesus Cristo, aí naquele grande dia, não abrir e fechar de olhos, se a gente estiver aqui na igreja, eu espero que eu suba, estou fazendo por onde subir, porque pastorzinhos os pratos daquele filme, tudo quanto é pastor ficou, eu falei, Jesus tem misericórdia, eu não quero subir. Né? Então, irmãos, então o arrebatamento acontece. O arrebatamento, ele é eminente, ou seja, ele pode ser a qualquer momento, né? Então, pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Acontece o arrebatamento, o que acontece em seguida? A gente vai passar, né, os mortos vão ressuscitar, a gente vai passar pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quer jogar na tela, por favor? É a primeira coisa que acontece lá. Aqui na terra vai acontecer aquilo que apareceu no filme. É carro desgovernado, né? As coisas em caos. Então todo mundo vai ficar muito preocupado porque já vai acontecer um colapso. Então, quem não subir tem que torcer para não morrer subitamente num acidente desse, sem antes ter tido a oportunidade de se arrepender. Porque vai ser um caos, vai ser um alvoroço, as pessoas vão morrer nas colisões. Então, vai acontecer um alvoroço. Imagina, carro desgovernado, porque, irmão, o arrebatamento ele vai acontecer no globo todo. Então, enquanto vai ter gente dormindo, vai ter gente trabalhando. Aqui a gente vai estar dormindo, lá no Japão, né, o pessoal vai estar acordado no dia a dia. Então vai ser um evento global, né? Aí o que vai acontecer aqui, Causi? A gente vai passar pelo Tribunal de Cristo. E o que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo é onde todos nós, porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, existe uma conta, existe um caderninho lá no céu, onde está sendo tudo anotado. Tudo que você faz é anotado. Para quê? Para te condenar? Esse tribunal é para condenação? Não. Esse tribunal só participa nós, os salvos. Esse tribunal vai ser a distribuição das recompensas por aquilo que você fez para Deus. Então, se você trabalha para Deus, se você faz as coisas para Deus, nesse dia vai ser avaliado. Só que vai ser avaliado não só o que a gente faz, mas também a intenção do coração, a motivação. Se você fez por obrigação, se você fez mal maldade, não, eu fui lá porque eu estava na escala. Não. Então, a intenção do coração e mais as obras serão avaliadas para que cada um receba uma recompensa da parte de Deus. Quem existiu antes de Cristo descer a primeira vez? Sobe ou não sobe? Boa pergunta, Tamires. Quem morreu, né, antes de Cristo, o que acontece com essas pessoas? A Bíblia fala de algumas ressurreições. Essa ressurreição do arrebatamento é só os salvos. Aqueles que morreram lá para trás, continua lá para trás. Ainda não ressuscita. Ainda não é o momento deles ressuscitarem. Qual é o momento que eles vão ressuscitar? Eles vão ressuscitar quando Jesus ele voltar para inaugurar o milênio, que aí já é um outro assunto lá na frente. Essas pessoas, elas ainda do Antigo Testamento vão ser numa próxima ocasião. Por quê? Os do Antigo Testamento aqui só para a gente poder entender. Esse modelo aqui é um modelo dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um modelo de interpretação que entende que o arrebatamento é o que faz mais sentido. Os presbiterianos, né, e outras linhas, anglicanos, que não creem no arrebatamento, eles creem no sistema aliancista. O que é isso? Eles acreditam que a igreja hoje é o Israel de Deus. Então, não existe para eles uma diferença entre a
igreja e a nação de Israel. Para nós existe uma diferença entre igreja e povo de Israel. Então, no aliancismo, eles espiritualizam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento se cumprindo na igreja. Então, para eles, Jesus já está reinando hoje. Hoje já é uma espécie de reinado de Cristo, espiritual. Só que nós que somos dispensacionalistas, ou seja, nós enxergamos a história distribuída em dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, lá no Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Deus ele pergunta para Caim assim: Caim, por que você está irado com seu irmão? O seu desejo vai ser contra ti, mas cumpre te dominar. Dispensação da consciência. Depois tem a dispensação da promessa. Deus faz a promessa a Abraão. A dispensação da lei, Moisés, e a dispensação da graça, que é a que a gente vive hoje. Então esse modelo aqui é um modelo dispensacionalista. Tem? Mas você respondeu, não? Outra pergunta? Então, a ressurreição dessas pessoas do Antigo Testamento, Davi, por exemplo, Deus ele fez uma promessa a Davi, que é uma promessa incondicional. Ele falou assim, lá em 2 Samuel 7, Davi, a sua descendência vai reinar perpetuamente. Por isso que os judeus, quando Jesus veio e Jesus ele não assumiu o reinado, era esse reinado que os judeus estavam aguardando, estão aguardando até hoje, que o anticristo vai vir e vai se fazer de Messias. É o reinado na terra, que no início eles vão acreditar, que o anticristo realmente é o Messias que eles estavam esperando, politicamente e tal, os sinais, o anticristo vai fazer sinais, ele vai curar, ali no filme, quando ia começar, exatamente, eu acredito que deva ter o segundo, porque quando o anticristo ia começar a reinar, acabou o filme. Então o povo judeu no início do reinado do anticristo, ele vai realmente achar, porque eles não creem em Jesus como Deus. Não sei se todos sabem disso, para os judeus ele é um filósofo, poeta, comunista, até tem uma música dos Vencedores por Cristo que fala sobre isso, Então depois, quando ele se revelar, que aí que a nação de Israel, o povo judeu, vai ver que realmente o Messias que tanto eles esperavam, que alguns judeus já creem, judeus messiânicos, e nós tivemos a oportunidade de ir em Israel, numa igreja messiânica, judeus messiânicos, mas por enquanto eles não creem Jesus é o Messias prometido, o Messias da palavra, do Antigo Testamento de Isaías, dos profetas que profetizaram sobre a vida do Messias. Então, por enquanto, o povo de Israel está aguardando ainda o Messias, e que quando o anticristo aparecer, eles vão achar, e muitos vão achar, porque vai ser tanto politicamente, quanto ele fará muitos sinais e prodígios, e diz que enganarão até mesmo aqueles escolhidos que não subiram no caso, Só para que a gente possa ter um pouquinho mais de desenvoltura, o Flávio falou que tem 20 minutos, é isso? 20 minutos. A gente não está na metade. Eu acredito que até aqui deu para a gente ter uma boa compreensão dos assuntos, dos fatos. Se houver qualquer dúvida também, nos colocamos à disposição para que depois você possa, e outras oportunidades também. Enquanto esses dois adventos vão estar acontecendo no céu, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro, também algumas coisas vão estar acontecendo aqui na terra. É isso aí. A igreja é arrebatada, vai começar a contar 7 anos. Da onde que saiu esses 7 anos? É lá de Daniel 9, a profecia, quando ele fala de 70 semanas. E por isso, irmãos, que a Bíblia, ela precisa ser analisada no seu todo. A gente não pode pegar um texto e fazer uma doutrina, mas aquela doutrina ela tem que se encaixar no todo. Da onde que saiu 7 anos? Lá de Daniel 9. 7 anos começa a contar a partir do arrebatamento. Então, a igreja vai estar no céu durante 7 anos. Vai passar pelo tribunal. Acabou o tribunal, vai acontecer o casamento, que é as bodas. Ou seja, é a união definitiva de Cristo com a igreja. Então, Jesus, ele casa com a igreja, que é a noiva.
Então a igreja é a noiva, não é santos do Antigo Testamento. Isso acontece lá em cima, no céu, durante 7 anos. Aqui na terra, nos primeiros 3 anos e meio, vai se levantar um líder político, que vai ser o anticristo. Ele vai vir no lugar de Cristo, ele vai firmar uma aliança, ele vai fazer a paz entre árabes e judeus. E um fato interessante, vai viabilizar a reconstrução do terceiro templo. Já existe em Israel o Instituto do Templo, ou seja, pessoas que são descendentes de levita, que eles já fazem curso para aprender a como fazer o sacrifício, a como cortar o cordeiro, já fazem curso para como preparar o incenso que era oferecido. Então, se a gente pesquisar, já tem rabinos judeus que falam que a maquete já está pronta, os investimentos já estão preparados, aguardando. Já tem até o... Né, os utensílios, alguns já tem. E o pastor Sérgio esses dias pregou falando que tem um monte de crente que vai lá em Israel e tira foto lá no candelabro, né? No caso, né? A gente tem foto lá de ouro, né? Então, meu irmão, aqui na terra vai estar acontecendo isso. Durante os 3 anos e meio, o anticristo ele vai conseguir enrolar o povo. Ele vai dar alguma explicação para o sumiço dos cristãos. Vocês lembram que lá no filme eles tentam colocar no Google lá, arrebatamento, segundo a vida, aí dá lá como censurado? É alguma coisa diferente do que a gente já vê hoje? Então o anticristo ele vai controlar os meios de comunicação. O anticristo, aí que vai ser um comunismo definitivo, irmão. Toda tentativa de controle de mídia, da economia, de tudo, ele vai controlar isso tudo. Você vê, é o que eu falei, ele olha o advento preparando a vida do anticristo. Está tudo já acontecendo. Aí, qual que vai ser o outro marco? Ele vai conseguir enrolar os judeus. E quando der 3 anos e meio, lá em Daniel vai dizer que ele vai quebrar o acordo. Então, em 3 anos e meio, o que o anticristo vai fazer? O templo já vai ter sido reconstruído. Ele vai colocar uma imagem dele dentro do templo lá em Jerusalém. E ele vai falar: eu sou aquele que merece ser adorado. Ele vai exigir adoração. Ele vai colocar a imagem dele dentro do templo dos judeus e vai exigir adoração. Quando ele cometer esse sacrilégio, os judeus vão cair em si. Fomos enganados. Nós não podemos adorar nenhum outro Deus. Ele nos enganou. Aí o que vai acontecer? O anticristo vai começar a perseguir os judeus. Os judeus eles vão começar a ser perseguidos de forma como nunca houve. E aí é onde começam também a acontecer as pragas descritas lá em Apocalipse. Então na terra vai estar acontecendo essa população toda. E aí aqueles crentes desviados, quem conhece a palavra, que estiver aqui, vai estar vivendo como fora da lei. É nesse período, a partir de 3 anos e meio, que ele estabelece a marca da besta, aonde ele assume o controle total. Então você não tem como comprar comida, você não tem como ter acesso a banco, você não tem como fazer as transações que você faz, a não ser que você tenha a marca. E se você, que conhece a palavra, mas que não subiu no arrebatamento, estiver lá, você vai viver como fora da lei. Você vai viver como um clandestino. E aí, quando te pegarem, ele vai te fazer 2 perguntas. Aceita a marca? Não aceita a marca, não? Você pode ser preso, torturado ou morto. E vão ter muitos que vão morrer por não negarem a fé. Nesse período, ainda na terra de grande turbulência, Deus ele vai selar 144 mil judeus. Que está lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 13. O que esses judeus vão fazer? Esses 144 mil, eles não vão sofrer dano. O anticristo vai tentar perseguir esses 144 mil, mas eles vão ser selados, porque o objetivo deles é pregar que Jesus está voltando. É nesse tempo também que em Zacarias, o profeta vai dizer que nesse tempo Deus derramará um espírito de súplica. Então os judeus eles vão começar a suplicar pela vinda do Messias. Então eles vão começar a suplicar pela vinda do Messias. Então o anticristo ele vai reunir todas as nações da terra contra Israel. O pastor Sérgio, quando ele trouxe uma mensagem falando sobre Israel, ele falou uma coisa
e eu também compacto disso, que a nação de Israel ela é indestrutível até a volta de Jesus. O anticristo vai se aliar com vários países para tentar destruir Israel. Israel vai estar só na defesa, né? O sistema de defesa de Israel é o bicho. Nem o anticristo vai conseguir furar isso aí. Então, quando tiver nesse clímax, já a partir dos 3 anos e meio, né, nesse clima, Cristo vai estar às portas para poder voltar. Nesse período que ele cita sobre essa grande perseguição, o Espírito não estará atuando na terra. Hoje ele ainda atua, então tem freado essas manifestações malignas. Então, nesse período, o Espírito Santo, né, que nós temos, que habita em nós, não estará atuando. Aí esses 144 mil que estarão pregando, anunciando o Evangelho dessas pessoas. Aí é nesse período também que vem as 2 testemunhas que vão estar lá em Jerusalém, de Apocalipse 11. A Bíblia não fala que são 2 testemunhas, mas eles vão profetizar. E alguém vai tentar prender eles, vai sair boca da terra, vai sair fogo. Já ia falar, ia sair boca do fogo. Então vai sair fogo da boca e vai destruir quem tentar alguma coisa com eles. Então, irmão, quando o fogo estiver pegando aqui, quando o negócio estiver feio aqui, a gente está lá de boa lá no céu. A gente está comemorando. Lá o pastor Wilson lá vai receber uma coroa, né? O pastor Flávio também. Se eu receber uma pedrinha já tá bom. E aqui o couro vai estar comendo. Aqui. E aí, nesse período, as pessoas elas vão ser martirizadas. Aí Jesus vem. Aí é a volta então de Jesus. Cadê a vinda visível de Jesus? A vinda visível de Jesus. Então Jesus ele vem. Quando Jesus ele vem e todo olho vê, por isso que lá no retiro foi pregado como um relâmpago. Esse relâmpago ele é visível. Aquilo ali não é um arrebatamento, mas é essa vinda. É Jesus vindo e todo olho verá. E quem vai estar com ele? Nós, a noiva casada, galardoada, cada um já sabe qual foi a recompensa que recebeu de Cristo. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Com o sopro da sua boca, ele vai matar o perverso. Segundo Tessalonicenses 2. Com o sopro da boca de Jesus ele vai prender, ele vai destruir as ações do anticristo. Porque o anticristo vai ter encurralado as nações de Israel. E aí, o que ele vai fazer? Mateus 25. Ele vai fazer o julgamento das nações. Aí Jesus diz assim: como aquele que separa o bode das ovelhas. Bode e ovelha não é crente não, irmão. Bode e ovelha ali, naquele contexto, as nações que ficaram do lado de Israel. Por isso que é importante o Brasil. Quando a gente fala de política, é importante o Brasil estar alinhado com Israel. Por quê? Porque quem estiver do lado de Israel vai guerrear contra o anticristo. Por isso que a figura do presidente é importante no cenário escatológico. Porque se a gente tem um presidente no Brasil que não apoia Israel, o Brasil está lascado. Se a gente tem um presidente que apoia Israel, muito provavelmente vai estar do lado de Israel nessa grande batalha, que é chamada Batalha do Armagedon. É importante falar só essa questão de política, né? O anticristo, ele vai vir como político. O anticristo, ele vai vir como político, né? Então, assim, quando o Metusael ele trouxe esse assunto da importância do nosso país estar apoiando essa nação de Deus, né? É por causa disso. Entendeu, queridos? Porque lá na frente, dependendo do nosso presidente e a ação que ele tiver contra ou a favor de Israel, vai fazer toda a diferença para nós como nação. E para quem estiver aqui, que às vezes é um parente nosso, às vezes é um ente querido, né? Que subiu no arrebatamento, está na prova aí. Então, e aí o que acontece? Pode ir lá, depois a gente já... Você falou sobre 2 tipos de julgamento, né? Primeiro você falou mediante galardão, né? Aquilo do nosso serviço. Aí agora você acabou de citar o julgamento das nações, onde vai ser separado os bodes e as ovelhas.
se eu não me engano, Apocalipse 10 fala, né, quando é aberto o livro da vida e que os mortos eles vão ser julgados mediante aquilo que está escrito no livro. Esses são os 3 tipos de julgamento apenas? Ótima pergunta. Esse primeiro julgamento do tribunal de Cristo é só para crente, é só para recompensa. Esse julgamento aqui, para crente é a igreja que subiu. Esse julgamento aqui é para as nações. Por quê? Se a gente for ver ali, Jesus está separando. E aonde Jesus vai dizer, eu já ouvi o pastor falar muitas vezes isso, se aplica também a nós, é onde ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino. Ele está falando para as nações que ficaram do lado de Israel. Então vai ser um julgamento das nações. E nesse momento, as nações que estiverem contra Israel já vão ser lançadas no lago de fogo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, nesse momento, as nações que ficarem contra Israel já vão ser lançadas no fogo. E aqueles que estiverem ao lado de Israel vão entrar no reino. Só que, nesse momento, vai haver mais uma ressurreição. A ressurreição desses que morrerem por causa do Evangelho, por causa de Jesus, durante o período da tribulação. Então, vai haver essa ressurreição aí, Tamires. É nesse momento que eu creio que os santos do Antigo Testamento, eles são ressuscitados também para entrarem no reino milenial, que é o reino de 1000 anos. Aí tem um cara que eu gosto muito, o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, eu gosto muito dele para algumas questões, mas escatologia não serve. Fala assim, mas milênio, o reino milenial, cadê o milênio ali? Ah, está no meio. Por quê? Porque depois desse julgamento ali, Satanás vai ficar preso, Jesus vai prender Satanás, está lá em Apocalipse 20. Esse é o descendente de Davi, que é o... Isso. E agora vai haver um reino de 1000 anos, onde a terra vai ser restaurada. Eu pergunto a vocês, por quê? Eu já falando de Hernandes Dias, ele fala que não haverá milênio, porque o milênio ele é espiritual, né? Porque ele espiritualiza, porque ele fala, Jesus não falou de milênio, os outros não falaram de milênio, só tem em Apocalipse 20 o milênio. Mas, se a gente for olhar até Gênesis 6, qual é a média de ano que as pessoas viviam? Quem lembra? A média de idade que as pessoas viviam até Noé, até Gênesis 6. 969, 930, 950. A média de anos, irmãos, era mais de 900 anos antes do dilúvio. Noé, 950. Adão, 930. Matusalém foi o que bateu o recorde, né? 969. Então, por quê? Porque a terra era uma antes do dilúvio. Então, no reinado milenial, a terra vai ser restaurada e Jesus ele vai reinar agora com a sua igreja. É nesse momento que eu acredito que nós, a partir do galardão que recebemos no tribunal de Cristo, vamos ocupar a posição no reino. Então, quem mais segurou pelo Evangelho, Jesus ele é justo, vai ocupar uma posição, né, de mais autoridade nesse reino. Jesus vai reinar em Jerusalém. A terra vai ser restaurada. Em Isaías 2, Isaías 11, a Bíblia vai dizer que a maldição vai ser retirada. Então a criança vai poder brincar lá com a serpente não vai, com o leão. O leão vai voltar a comer palha como boi, então não vai haver mais animais carnívoros. Então você vai, né, nossas crianças vão poder brincar com o leão, com o tigre, porque a terra, a maldição, você vai poder andar descalço, né? Você vai poder andar descalço porque não vai ter mais espinho para machucar o teu pé, não vai ter mais abrolho. Então esse é o reino. E por que precisa haver esse reino milenial? Para se cumprir a profecia que foi feita a Abraão e que foi feita a Davi, que foram profecias literais. Jesus como rei, reinando fisicamente aqui na terra, que é o reino milenial que vai durar 1000 anos. E agora, já partindo da finalização, o estado eterno, que depois a gente vai poder entrar num bate-papo em outro momento, porque o Fábio já deu a dica ali, faltam 5 minutos. Esse assunto, né, muito bom e é muito rápido, né? Irmão, Satanás preso, né? O que vai acontecer?
você vê que ele fala pra caramba, eu estou falando nada nos olhos. Não deixa? Ainda bem, deixa eu falar. Mas nós vamos fazer a parte 2. Tá? Vamos fazer a parte 2 porque realmente é muito assunto e a gente... Então beleza. Vamos parar aqui no milênio. Então. Pessoal, alguma dúvida então até o milênio? Se o leão vai comer palha, a gente vai comer o quê? A gente come fruta? Aí, ó. Não, agora é o momento de pergunta. Então. É, amor? Até aqui. Eu gostaria rapidamente de voltar ali à parte do arrebatamento e da grande tribulação. Você não acha que o próprio arrebatamento já é um julgamento de quem vai para o céu e quem fica? Por quê? O arrebatamento levaria quem está atento, vigiando, enquanto a era da igreja. E quem fica seriam aqueles desatentos. Somando-se a isso, nesse momento de grande tribulação na terra, a ausência total da luz. O Espírito Santo ele não está mais nesse momento. Então não teria como alguém ser convencido do bem e do mal acerca de ser salvo para Jesus. Eu quero ler um versículo aqui em Mateus 24, versículo 22, que diz assim, e está falando acerca da grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A minha pergunta seria se, baseando nesse texto, a igreja não estaria, neste momento, na grande tribulação também, para fazer resplandecer essa luz que estaria ausente? Então, esse texto aí, ele fala sobre a tribulação e ele é aplicado aos judeus. A igreja não está mais aqui. É por isso que eu falei, Mateus 24, 25 é um cenário, um contexto judaico. Então, por isso que a gente precisa fazer uma diferença de igreja para Israel. A igreja ela foi arrebatada. Esse contexto aí, daqueles escolhidos, são os escolhidos judeus. Por quê? Os judeus ainda são o povo escolhido de Deus. Em Romanos 9, 10 e 11, Paulo vai dizer que a nação de Israel está endurecida em parte. Só que, quando Jesus voltar, eles vão abrir os olhos. Então, é um contexto judaico. O arrebatamento acontece, já é uma forma de juízo, quem fica aqui. Por quê? Porque vai ter que pagar com a própria vida, não vai ter mais o convencimento nem o consolo do Espírito Santo. É por isso que é chamado de dispensação da graça. Hoje a gente não precisa pagar ainda com o nosso sacrifício, né, somente. Uma pergunta boa que o Marvin fez ali é o seguinte: vai ter a ressurreição ali na vinda de Cristo, que até então acredita-se que não inclui o pessoal do Antigo Testamento, mas e eles não receberão o galardão? Ótima pergunta. Eles também vão, cada um vai receber segundo as suas obras. É porque isso aí já está lá no juízo lá no Apocalipse 20 também. A Bíblia diz assim, que abriu-se livros, e cada um foi julgado segundo o que foi achado no livro. Cada um é julgado pelas obras. Então aqueles que fizeram as obras lá atrás, eles vão ser julgados de acordo com as suas obras. Assim como nós. Só que a relação é que é diferente, né? Vale lembrar que o Espírito Santo ele vai ser retirado, né? Como o Flávio falou, e a partir de então, né? Endossando lá a pergunta, concluindo aqui o que o Metusael falou, vai ter que ser mesmo na nossa fé. Não vamos ter ação do Espírito Santo naquele tempo que a igreja já subiu e ficaram as pessoas aqui. Eles vão ficar, mas eles vão ter consciência do que aconteceu. Muitos vão tentar falar que a igreja foi raptada, que o arrebatamento não aconteceu, mas esses terão consciência. Quando Jesus foi perguntado, né, sobre esses eventos, ele relaciona que em todo canto da terra, todas as pessoas elas vão ouvir essa palavra. Então, assim, até para isso, de certa forma, eles vão ter esse despertar. Ali no filme mostra, né, os pastores que ficaram, né, orientando as pessoas que também ficaram. Né, naquele tempo, depois dos 3 anos e meio, né, onde que nós teremos que nós não, né, eles, né, em nome de Jesus, né, nós estaremos em glória. Né, não resistirão para não receber a marca da besta
Né? Então ali eles vão ser provados mesmo no fogo. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence, mas lá a chapa vai ficar quente. A chapa vai esquentar. Então eu acho bom a gente olhar nossa vidinha bonitinha e também isso. Só para a gente já adiantar aqui, porque o Dourado toda hora me dá um beliscão, né? Então, assim, a Fabiana quer fazer uma pergunta, nós vamos responder a pergunta dela e vocês vão fazer as considerações e passar para o povo da juventude. Eu não sei quem vai assumir, é Fábio mesmo? Então tá bom, Fabiana, já passa depois o microfone para o Fábio aí e finaliza. Beleza. Então, gente, a gente ouve muito falar sobre que nós estamos provavelmente nesses últimos tempos aí. E o pastor Wilson já explanou um pouco sobre sinais, porque nós acreditamos nisso, mas tem alguns pontos mais assim, certos. Por exemplo, nesse período da tribulação ali, nós temos a reconstrução do terceiro templo, temos os pontos mais certos, quando for reconstruído, a gente já sabe que já está. Tem alguns outros pontos mais assim, certos assim, de nós olharmos, porque assim, eu sei que tem a apostasia, tem a questão da injustiça. Mas se a gente olhar ao longo da história humana também, né, em vários lugares tiveram também aumento da iniquidade e tudo mais. Tem alguns pontos mais certos que a gente pode dizer assim, não, agora é por causa disso. Assim como Paulo diz, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, Paulo esperava naquele tempo. Então, naquele tempo, Paulo não esperava nenhum sinal de uma construção, de um templo. Então, para o arrebatamento não tem sinal. O arrebatamento ele é iminente. Os sinais eles vão acontecendo simultaneamente. A construção do templo precisa acontecer, o anticristo precisa surgir para Jesus voltar. Agora, para o arrebatamento, não, os sinais eles estão acontecendo desde sempre, morte, terremoto. É por isso, irmãos, que o arrebatamento ele nos deixa num estado de alerta constante. Porque alguém pode dizer assim, o templo ainda não foi reconstruído, o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo, então Jesus não pode voltar, não. Para o arrebatamento, lembra de Paulo, abrir e fechar de olhos, não tem sinal para arrebatamento. E independente disso, se nós saímos daqui hoje e fomos, sofreu um acidente, morreu, e aí? Então não tem a espera do sinal. É aquilo que eu falei, né, sobre isso aí que Mentuza falou, sobre o arrebatamento não tem, mas o advento do anticristo, as coisas já estão acontecendo, então leva-nos a crer, né, que o arrebatamento está próximo, né? Nos últimos instantes, mas é porque assim, se a gente olhar pela ótica, por exemplo, dos judeus viveram na época lá da perseguição deles, lá, esqueci o nome agora, eles estavam provavelmente na pele vivendo isso também. Então, assim, a ótica deles naquele tempo provavelmente era um sofrimento muito alto, né? Uma perseguição muito funda. Mas é por isso que eu tô. Porque muita gente fala, né? Não, é sempre ao longo da história a gente sempre teve tristeza, coisas difíceis sendo vividas e Jesus não volta. Mas eu sei. Mas o que está acontecendo hoje, né? Com os sinais que nós estamos vendo, né? Pestes, pragas, guerras, rumores de guerras. A morte de muitos esperaria o filho matando o pai matando o filho, né? Então são sinais que antes a gente não ouvia falar isso. Eu não ouvia falar dessas coisas com tanta frequência assim, né? Agora que nós passamos, mais uma vez, né, essa Covid, né? Então as pessoas até achariam que Jesus vai voltar agora, né? Mas são prenúncios. Isso são prenúncios da vinda de Cristo. Terremotos. No Brasil nunca houve terremoto. Agora a gente já está vendo terremoto no nosso país. Né? Então, tremores de terras. Né? Então, assim, as coisas estão acontecendo que nos levam a crer, né? Apesar de não ser um prenúncio tão certo como o Cristo, as coisas que estão acontecendo, que nos levam a crer que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Queridos, a gente vai deixar as considerações finais para a parte 2. Fiquem aí mesmo, vocês saíram. Eu queria pedir o pessoal da equipe de louvor para subir para a gente estar finalizando. Pete subir comigo aqui, queridos, não dispersa ainda não, nós já estamos finalizando.